Mas, senador, sobre as tarifas, o senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, Concordo. Inclusive para o agronegócio. Concordo. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Com os Estados Unidos, com Israel, com a Arábia Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje, o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra o Brasil? Essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele tentou dizer isso para o Brasil. O que ele estava denunciando nos Estados Unidos eram as perseguições, era a falta de liberdade que nós estamos presenciando aqui hoje no Brasil. Isso é inegável, né? Você tem medo de botar alguma coisa em rede social, você não pode falar alguns assuntos aqui, você não pode sair do ar na internet, o programa, se você fala de alguns assuntos que são proibidos, estava lá denunciando isso. Agora, o que o presidente dos Estados Unidos faz, da cabeça dele. Eu fui, no mesmo dia, me posicionar contra a tarifação. E aí esquecem, né? Só falam do Eduardo, que nunca pediu tarifação de produtos brasileiros. Vamos lembrar que esse é um método que o Trump está utilizando com todo mundo, inclusive com países que são muito mais próximos e aliados deles. Agora, olha a incompetência do Lula. Ao invés dele negociar, ele xinga os Estados Unidos, ele xinga o governo americano. Foram mais de 62 agressões em 3 anos de mês de governo que o Lula fez aos Estados Unidos ou ao governo americano. Isso é comportamento de alguém que quer sentar e negociar seriamente numa mesa? E por que na sua carta aos americanos, ao governo americano, o senhor pede para deixar esse assunto para depois das eleições? Não pedi para deixar depois das eleições. Como se fosse assim, tarifa depois. Não, eu estou tentando. A gente tem que entender, Adriano, vamos lá. Qual que é o instrumento, o que é que funciona na cabeça de quem a gente está querendo negociar? Quais são, né, as nossas forças para negociar com alguém? Você mede. Se o presidente dos Estados Unidos é alguém que pode ser sensível a uma troca de governo que pode acontecer daqui a 2 meses, por que é que eu não posso falar, olha, se o Flávio Bolsonaro for o presidente do Brasil, você não vai precisar colocar tarifas sobre a mesa para negociar, porque nós vamos fazer uma negociação séria. Nós vamos fazer os maiores acordos comerciais da história dos nossos países, o que for melhor para a nação brasileira, o que for melhor para a nação americana, para a gente chegar num consenso. Foi isso que eu escrevi naquela carta, porque o Brasil está sendo sancionado por causa dessa falta de habilidade do atual governo e por causa das provocações dele. O Lula cavou o pênalti, ele procurou, ele pediu essa tarifa, exatamente acreditando que isso ia ter algum benefício eleitoral para ele. Então, eu tentei usar essa expectativa de troca de governo no Brasil para proteger os produtos brasileiros, para proteger as empresas brasileiras. Eu fui lá para a USTR, que é o Comitê Internacional de Comércio Americano, para tentar defender o Brasil. O Lula não mandou um representante, Adriana. Umzinho, para fingir que está lá defendendo o Brasil. Então, eu trabalhei para que o Brasil não fosse tarifado. O Lula trabalhou para que o Brasil fosse tarifado e ele conseguiu.